De volta com o nosso Você Bonita, e a gente abre o programa de hoje dando opções, dicas para o jantar. É tão difícil escolher aquilo que a gente vai fechar o dia. Eu acho que é uma das refeições mais difíceis, porque no café da manhã a gente tem aí opções com cara de café da manhã, acaba ficando mais fácil. Agora, quando chega no jantar, muitas vezes é o horário do dia que você tá com mais fome, que dá uma ansiedade, que é o horário que você tá ali relaxando e que a gente procura até aquela comidinha conforto. Por isso, hoje, nós convidamos ela, que é nutricionista clínica e esportiva. Estamos falando de Alexandra Saharovski. Bem-vinda. Tudo bom, Tudo Carol? bom? Ale, você? muito bom tê-la aqui. E eu amei já os pratinhos, adorei a composição e todas as opções que você trouxe, que não é para um público só aqui. Não é para um público só. É dica para todo mundo. Sim, são opções saudáveis, práticas de fazer. É verdade. Né? Baratas, né? Porque a gente também, agora já há algum tempo, a gente tem voltado o programa também com essas dicas, né, de refeições mais baratas. Mas a primeira coisa que eu queria te perguntar, antes da gente falar das refeições, é o seguinte. Engraçado como no jantar a gente tem mais fome, né? Tem mais fome. Tem a ver aí com queda de hormônio, com pico de hormônio? Tem a ver com queda de hormônio, tem a ver com o que se alimentou no decorrer do dia, porque muitas vezes muitas pessoas não fazem aquela alimentação regradinha. Não falo nem de comer de 3 em 3 horas, mas fazer as principais refeições. Tem gente que não toma café da manhã, só almoça, a hora que vai ver só vai estar jantando. Entendi. Então isso também causa fome, né? E não dá pra chegar assim, tô com muita fome no jantar e fazer um pratão. Não Essa dá, é a primeira dica, não pode. Assim, a gente tá vendo aqui que tem opções de tudo quanto é grupo alimentar. Mas cada opção dela vai direcionada para o tipo de atividade que você tem no seu trabalho. Perfeito. Tá? Vamos começar com a sopinha, já que o frio chegou? Vamos, o frio chegou. É uma sopinha linda, deliciosa. uma cara boa, né? Aliás, tá com a comida, né? Quando a gente vai sentindo aí o perfume, o aroma, coisa maravilhosa. Deixa eu chegar bem pertinho dela, que eu não vi ainda os ingredientes. Ó. O que tem nessa sopa, Alê? Então, nessa sopa, o que eu escolhi colocar, Carol? Sempre quando eu indico o consumo de sopa, primeiro de tudo, uma porção de determinado tipo de carboidrato, tá? Foi você que fez, fui né? eu que fiz. Mas acabou de falar. Que maravilha. Essa eu fiz pra Lara e eu aproveitei e trouxe. Não tem gordura, Não tem gente. gordura. Olha só, é um pouco da gordura da carne, que legal. Isso. E É assim, ótima. então eu escolhi um tipo de carboidrato. Então eu sempre falo, vai usar carboidrato, escolhe um de baixo índice glicêmico. No caso aqui, eu coloquei a abóbora japonesa. Tá. Mas Com você casca, pode, né? com casca, você pode colocar batata doce, um macarrão integral, até um arroz integral você pode acrescentar. Porque o carboidrato, ele também dá aquela cremosidade pro caldo. Né? Dá aí até para aumentar a saciedade, né? É claro que você não precisa pôr um monte de carboidrato, dependendo para que tipo de atividade que você tem diária, não tem a necessidade de você consumir carboidrato à noite, né? Daqui a pouco a gente vai estar explicando, vai falar sobre a refeição sem carboidrato. Mas daí você também faz o seguinte, você mistura com outros tipos de legumes que têm menor índice glicêmico e baixo carboidrato. O interessante é sempre consumir com uma quantidade de proteína. Essa sopa eu coloquei músculo. Músculo, eu não sei se as pessoas sabem ou não, é uma carne que não tem muita gordura. O músculo não tem. Por isso que você olha pra sopinha, a gente não brilha. Olha só. Se brilha é porque tem azeite. Tem pouquíssima gordura. Ele tem bastante tendão, fibra, ele é fibroso. Mas gordura ele não tem. Por isso é considerado uma carne, inclusive, bacana para as crianças, né? Para essa fase de crescimento. Mas para adulto em ferro, também. vitamina B12, para adulto também. Só que tem uma dica, né? O músculo, se você deixar um pouquinho só cozinhando na panela de pressão, ele vai ficar duro. Então tem que ficar algumas horas ele ali cozinhando, para ele ficar bem molinho. Se você for pegar, ele solta. Que aí fica no ponto. Gente, a Ale cozinha muito, vocês não têm noção. Tá aqui uma sopa linda, eu vi que tem um pouquinho de tomatinho, um pouquinho de cenoura, aquilo que você falou, misturar legumes. Misturar. E você pode acrescentar também o quê? Alguma folha. Fica ótima com couve, com agrião. Aí fica da sua opção. Muito, muito bom. A sopa, então, essa primeira opção que a gente está passando, é para todo mundo. Para todo mundo. É uma opção saudável agora com o friozinho que finalmente chegou. Só que daí é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Cada um precisa de uma quantidade. Tem pessoas que podem até consumir 2 pratos desse. Tem pessoas que ficam limitados a um. E outra coisa, o que vai estar
te engordando ou aumentando a quantidade de carboidrato dessa refeição são os acompanhamentos. Por exemplo, o pão, a torradinha, o pãozinho ou a sopa que vem no próprio pão italiano, que é uma que vem no pão, aí você vai pegando ali o miolinho, os croutons, os famosos croutons, que é uma delícia, mas... E aqui você não colocou nem o queijinho, nem... Não, mas pode acrescentar também. Um pouquinho de pode acrescentar, né? pode mas sim. Adorei, olha gente, deu água na boca, hoje à noite vai estar friozinho, tá aí a dica. Bela sopa, quem quiser. Então, assim, quer contar como é que você fez? Até pro pessoal de casa já aproveita, já vira uma culinária aqui. Você refogou um pouquinho? Não, eu pus, primeiro você deixa cozinhando o músculo com cebola e tomate, pra carne pegar gosto. Legal. Depois você acrescenta a abóbora japonesa, é com casca e tudo, tá, gente? Por causa da fibra. Tá. E você pode colocar cenoura, chuchu, eu não coloquei no caso batata, porque eu já escolhi o carboidrato da abóbora. E bota pra cozinhar como uma sopa de legumes normal, tradicional. Colocou ali a quantidade de água, né, de caldo e tal. Vai deixando, né? Vai deixando ferver. Tá aí. Amei. Muito bom. Acho que hoje é dia da sopa. Hoje é dia da sopa. Como é que é? Vai que tem uma dieta dia da sopa, né? Daqui a pouquinho ele conta. Todos os dias ele tem uma participação, assim, muito especial aqui no programa. Ontem ele deu a dica dele, a gente tá falando de limão. Aí a gente falou, bom, limão é bom pra isso, é bom pra aquilo. Aí ele entrou e falou, poxa, limão é bom com a caipirinha. Vamos combinar que tudo que vocês estão falando pra mim não interessa. Eu quero saber da caipirinha. Então daqui a pouquinho ele conta das dicas dele, né? Ele tem umas dicas interessantes, São sempre né? assim, pra afinar, pra fechar com chave de ouro. Vamos então, deixa eu procurar esse aqui. Pra esse pratinho bonito aqui. Arroz, feijão, bifão, tá uma parecendo salada. Um almoço, na verdade, Sim. né? É legal comer um prato desse interessante, é saudável também. Talvez não te emagreça, mas também não vai te engordar. Dependendo da atividade que você tem. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalhe em pé o dia inteiro ou tem uma atividade exaustiva, que você não vai almoçar e sentar na frente do computador ou... Enfim. Você pode sim fechar o seu dia, sua noite com uma refeição dessa, completa. Tá? Principalmente se você não teve o consumo das leguminosas no almoço. Tá? Porque é interessante a gente ter um grupo de leguminosas durante o dia, ou no almoço ou no jantar. E você colocou aí o número de colheres de arroz e de feijão, que também são adequadas para a noite. Mais do que isso, já acaba ultrapassando o limite. Isso, exatamente. É aquilo que a gente sempre fala, cada pessoa precisa de uma quantidade para a sua determinado biotipo, enfim, da atividade que realiza. Poderia, aqui você escolheu, aqui é um filé mignon? É um filé mignon. O filé mignon, ele é assim, ele tem ali a sua porcentagem de gordura, mas ainda assim ele é mais magro que muitas outras carnes, né? Bem mais magro. O lagarto é uma carne magra também. O patinho, que é mais barato que o filé mignon e que o lagarto, então pode ser opções também. Mas a carne aqui, ela tá demonstrando uma quantidade de proteína, né? Mas pode ser um frango, um peixe, ovos. Mas ficou bonito assim, hein? Meio feijoadinha, gente? Pra quem curte, tá aí. Pode comer? Pode, mas respeitar um pouquinho os limites, a quantidade. Uma dica que eu gosto de dar é sempre montar um prato de salada antes. Principalmente se a pessoa vem com muita fome. Então faz o seguinte, come a salada antes. Você vai mastigar, vai te dar saciedade, você não vai com tanta sede ao pote, vamos falando assim. Já vai dar ali uma... Isso. E outra coisa, você também consome a quantidade de nutrientes e vitaminas que precisa. É verdade. Tá? Porque da onde que vem? Então, vitaminas e minerais vêm das frutas, legumes, e tem gente que não come frutas nem legumes, não come. Esquece de comer, não gosta, e aí você fica com deficiência. E parece que, e aí muitas vezes a pessoa até ganha peso, acho que tá tudo ótimo, não, mas eu tô com peso ideal, tá tudo bem, e tá faltando nutrientes. Carência. Muitos obesos têm carência de micronutrientes. Olha só. Porque não come salada, não come verdura. Tem que dar um jeito de colocar. Tem que dar um jeito. Vamos colocar uma perguntinha do público, eu lembrei de uma coisa interessante. Tá linda essa foto, ficou muito legal com os pratos. Um beijo, Fê, obrigada. Eu não consigo ficar sem o arroz na hora do jantar. O que eu posso fazer para desapegar? Tem alguma substituição? Adorei a pergunta, pode responder, Ale. E aí, como é que ela desapega do arroz? Mas será que ela precisa tirar esse arroz realmente da refeição do jantar dela? Mas uma dica, sabe qual que é? É mudar o tipo de arroz. Opte pelo integral.
Tá. Menor índice glicêmico, mais rico em vitaminas, em fibras, vai dar mais saciedade também. Então, nem sempre precisa tirar o arroz do jantar. Por que tirar o arroz do jantar? De repente, se ela fizer assim, um arroz, colocar uma quantidade menor do arroz, mas aí colocar um tomatinho picado com arroz, outras coisas para aumentar a quantidade, mas de arroz... Exatamente. É uma boa estratégia. Fazer um arroz coloridinho, um arroz à grega, é uma estratégia. Porque você aumenta outros ingredientes, mas continua consumindo o mesmo de arroz. Exatamente. Eu me lembrei de uma coisa, eu não me lembro quem disse isso, eu não me lembro se foi no programa. Mas era a seguinte situação, você comentou do negócio de começar comendo a salada. Fazer o seguinte, pegar um prato deste tamanho e fazer toda a salada. Sim. E depois pegar um prato menor, o de sobremesa, e montar o resto num prato de sobremesa. Isso, é o correto fazer isso. Funciona também. bem. Porque tem aquela coisa, quando você visualiza, fica mais fácil. Você visualiza, você está vendo aquele prato, então é isso que eu vou comer. Tá. Do que ficar se servindo ou pôr a panela na frente da... Então, isso é complicado, então você né? se Enquanto organiza também. Você coloca, né? Você vai colocando. Tá. Então, o ideal é monte o prato de salada e do lado monte um outro pratinho com as quantidades que você vai comer na refeição. E já deixar organizado. Já e deixar é aquilo. organizado. Acabou, aí você sugere comer mais salada? Come mais salada. Tá. Porque a salada, ela vai dar um volume e não tem tanta caloria, né? Perfeito. Vamos então para um próximo prato? Deixa eu ver um... esse aqui. Esse aqui. É o famoso low carb, a gente pode chamar assim? Que é aquele... dizer... Né? De baixo carboidrato. De baixo carboidrato. Porque aqui o que tem de carboidrato é a salada. E olha, bem, mas tá bonito, bem pouco, é guacamole? Né? É a guacamole. Você que fez também? Que eu adoro a guacamole. Fui eu que fiz. Não é fake? Não. Eu vou experimentar. Pegue, por favor, meninas, uma colher ou um garfinho, porque há tempos que ela me fala dessa guacamole que ela faz. Hein, vai? Depois, se você quiser também, meu querido, eu sei que guacamole é um negócio que todo mundo adora. Muito obrigada. A cara dele. Posso comer? Pode. Opa. Ale, me conta, que prato bacana você montou? A gente tem salada, tem frango, tem ovo e tem guacamole. Eu vou pegar mais um pouquinho. Ó, e eu não sou do abacate da guacamole, te falei. Eu sei. Mas eu quero, porque ela falou tanto, porque salgadinho, não, eu acho mais gostoso. Fica muito gostoso. Eu acho, é muito prazeroso. E aí vai depender do que você coloca, acrescenta. Até hortelã tem aqui. Dessa eu fiz com hortelã, mas eu costumo fazer com coentro, que fica assim, divino. Mara! Fica muito gostoso. Aprovado. Até eu que não gosto de abacate, não tem. Ele mistura. Nossa, arrasou. Por que você... Quais são os elementos? E aí aquela questão, né, que a gente falou no programa passado, né, de quantidades de proteínas e gorduras e menos carboidrato. Tá. Para quem quer perder gordura, é uma ótima alternativa. Quando a gente fala de emagrecimento, não é só o emagrecimento de gordura. Quando a gente fala de emagrecimento, emagrecimento é completo. Tá. Quando a gente usa a estratégia low carb, também é lógico que você vai ter um emagrecimento completo, mas vai acentuar mais na perda de gordura, correto? Então, o que eu fiz? Coloquei as fontes de proteína, mais a gordura do abacate, que a gente fala tanto, consuma abacate, porque é gordura monoinsaturada, tá? Ele é rico em vitamina E também. E dá saciedade. Dá saciedade. Então, por isso que eu montei esse prato. E, lógico, a salada tem que vir. Ficou lindo. Agora, minha pergunta, não tem problema misturar duas proteínas desde que você esteja atingindo a quantidade que você precisa na refeição, não tem problema nenhum. Ficou bem legal esse prato, hein? Fica interessante, saboroso e prático. Né? Você pode deixar montado para a hora que você voltar do seu trabalho, enfim, você consumir. Sim, você deixa lá bonitinho na geladeira, tirou o papel filme, tá pronto, temperou tá a salada. Prontinho. Olha esse ovo, que maravilha. Esse lance de um ovo, 2 ovos, hoje a gente sabe que isso também não é um problema, Não é um problema. Né? A pessoa pode consumir 2 ovos se ela quiser. A questão do colesterol não é o ovo. Não é isso que vai aumentar. Não é isso. É claro, se você já tiver com super colesterol alto, tem que tomar cuidado com determinadas atitudes, e comer, né? assim, 2 bifes no almoço. Isso, um monte de carboidrato refinado, porque a questão do colesterol está também relacionada com o carboidrato refinado, com os açúcares. É verdade. Adorei essa opção. Então, para quem brinca e quer saber mais sobre low carb, tá aqui. Esse é um prato low carb. Mais uma perguntinha do público na tela. Vanessa, ai que linda foto, obrigada. Gostaria de saber se comer massa à noite faz mal. Ela foi direto na massa. A gente tem aqui um prato que até tem uma massa, mas ele tá aqui com uma plaquinha de pós-treino, então a gente já vai falar dele. Antes, vamos então focar.
É um crime comer um pratão de macarrão antes de dormir, Olha, Ale? sabe qual que é o grande problema? É o excesso de insulina que seu corpo vai ter que estar produzindo para combater aquela glicose toda. Entendi. Então, se você é um diabético, pré-diabético, se você tem a tendência a engordar, não é indicado você consumir um prato de massa, principalmente refinada. E depois de dormir. E depois de dormir. Porque o que me dá, assim, até a impressão, quando a gente está falando de carboidrato e tal, é que se não gastar, Vai ele estocar. armazena. Vai Né? estocar. Não tem outro jeito. Exatamente, vai estocar e tem a questão hormonal, de você liberar insulina para estar combatendo. E Então, além de tudo, não é saudável. não é saudável, porque o seu organismo vai estar se forçando. Então, o que é o diabetes? É quando você consome carboidratos e o seu corpo precisa liberar insulina para absorver aquela quantidade de glicose, correto? Então, você começa a consumir um monte de carboidrato, um monte de açúcar, alto índice glicêmico, seu organismo vai estar lá, ó, repetidamente liberando insulina, liberando insulina, vai chegar uma hora que vai aparecer, ou você vai engordar, ou você vai estar com pré-diabetes, uma diabetes, E a gordura síndrome abdominal, metabólica, né? gordura abdominal. É bem no Então, abdômen. são vários fatores. E, assim, esse lance é interessante, porque daí muita gente vai perguntar, então nunca mais eu vou na casa de alguém, né? Vai ter ali no sábado, me chamaram, durante a semana, quero sair com meu marido, quero comer uma massa. Uma vez na Gente, semana não tem problema, né? Então, eu sempre gosto de falar assim, né? Que eu não sou aquela pessoa que restringe tudo, eu sou aberta. Você é super tranquila Eu até. sou a gente tranquila, vê, tranquila até, né? Uma vez ou outra você não vai estar forçando ali a sua insulina, mas todos os dias, 3 vezes por semana, você ter essa prática alimentar, uma hora alguma coisa vai acontecer. Então, Vanessa, que eu vi pela foto, a Vanessa acho que é bem novinha e também tem isso, né? Quanto mais jovem, às vezes os efeitos não vêm. Não né? vem, Numa fase não vem. de adolescente, até depois dos 20, entre 20 e 25 anos. Exato. Quando a gente começa sabe a que os chegar hormônios estão amigos ainda nessa fase. Começa né? a chegar Depois é dos mais 30 complicado. para baixo, que tem realmente que tem a queda de hormônios, que o nosso organismo não funciona mais tão bem quanto os 20. Aí tem que tomar cuidado. Tem que fazer um esforço. Tem que fazer um esforço. Então, por que não, antes de você chegar lá nos 40 com um monte de problema, você já não faz isso ao longo da sua vida? Ensina o seu filho a comer direito, coma você direito, dê o exemplo em casa. É verdade. Né? Não precisa tirar nada, nunca mais comer nada, mas tenha moderação. E engraçado, né? Eu vou dar um exemplo aqui, até da escola do João. Macarrão mesmo só tem uma vez na semana. Então, tá vendo? Então, assim, acostumar para ser o dia diferente é interessante, né? Sem querer, depois eu me liguei. Porque eu acho que ele está em fase de crescimento, tem que comer de tudo mesmo. Sim, tem que comer, lógico. E eu acho gostoso quando ele come com um bocão, macarrão, eu acho super legal. Só que depois que eu me toquei, que é uma vez por semana. Então, poxa vida, se a gente sabe que ali é um carboidrato que muitas vezes é o refinado, ou ele é até o integral, mas que ainda assim não Mas mesmo traz assim, coisa, não, né, não se compara com arroz e feijão. Então, não se compara. Criança precisa do arroz e feijão. É verdade. Aqui no nosso país, pelo menos, é assim, né? Com certeza. É comida de verdade. Comida né? de verdade. Aquela que está próxima. Vamos então falar do pós-treino, porque aí, já que a gente está falando de carboidrato à noite, tem um grupo que pode consumir carboidrato à noite numa quantidade bem legal. Você colocou aqui batata, um pouquinho de arroz e até o macarrão. Então, aqui é que, assim, eu dei os exemplos, né? Mas não é para comer tudo. Não é. Então tá bom. Você pode até comer tudo, só que daí você diminui as quantidades. Entendi, porque tá? seria só isso de macarrão, Exato. só isso de batata, só isso de arroz. Tá legal. Por que colocar o de alto índice glicêmico? Para repor o glicogênio que você perdeu na atividade física. Tá? Porque a proteína, no caso eu coloquei o peixe, porque ele é rico em ômega 3 também. Então, além de você ter a proteína reparadora, você tem o ômega 3, que é anti-inflamatório. Legal. Então, pós-atividade física, você precisa também do anti-inflamatório. Que legal. Aí a salada também. Salada, quanto mais colorida, melhor, por causa das vitaminas e minerais antioxidantes para combater os radicais livres da atividade física. Agora, minha pergunta é a seguinte: mesmo para aquele público, para aquelas pessoas que precisam perder peso, estão treinando mais para isso, podem fazer isso? Ou isso aqui é mais para quem precisa manter, tá ganhando massa muscular, tá em um outro
Aí tudo precisa Depende de ser cada um. estudado. Tá, Porque não de dá. repente uma pessoa, ela precisa perder peso, mas é um diabético. Então, daí você vai mudar o tipo de carboidrato. Então, são estratégias que você precisa ter com determinados pacientes. Quando a gente fala de pré e pós-treino, é mais no geral, vamos específico. supor que a pessoa que quer ganhar massa, que quer manter massa, ou também depende da atividade física que faz. Você sabe que Então, agora, são uma série de questões. sem querer, eu ando fazendo uma coisa certa, que agora eu me liguei no que você está falando. Eu normalmente como japonês dia que eu treino, porque daí eu já treinei, é o dia que eu posso comer o meu sushi, que tem o arrozinho e tal. E agora que eu me liguei nessa, é verdade, no peixe, que ainda tem o ômega 3. ômega 3. Então, o dia bacana para consumir peixe é o dia que você faz o seu treino. Você falou de japonês, né? Tem muito paciente que come assim. Que é muitas É vezes bom, no né, japonês. gente? Que delícia. E isso é uma alternativa. Coma depois que você fizer atividade No dia física. do treino. Porque tá ali na refeição, tem tudo que você que você precisa. Você repõe Você vai e aí sim você não vai engordar. Vai ser uma refeição que vem bacana para repor e não para te engordar e, enfim. Mas sai do cuidado assim, japonês. com o rodízio também, para você não ultrapassar, né? Aquela quantidade. Gente, como é que gostoso você aquilo, precisa, né? Como tem gente que não gosta? Tem gente que não gosta. Aqui no estúdio, tem alguém que não come comida japonesa, assim, crude? A carinha lá de não? Sério? Gente, eu não consigo entender. É um vício, meu Deus do céu, você não sabe o que você está perdendo. Um dia eu vou trazer para você comer aqui ao vivo. Não? De jeito nenhum. Come, né? Mas então encontramos um dia para o japonês. O dia do treino. Ótima sugestão. Ficamos, eu gostei da sua, né? Eu liguei uma coisa a outra. Muito bom. Agora, este é um prato vegetariano. E que também é um prato curioso, porque os elementos que estão aqui é tudo muito gostoso. A quinoa maravilhosa ainda colocou o grão de bico, mas tem tudo sem ter nada animal. Sem ter nada animal. E é Esse é completo. extremamente vegano. Não tem ovo, não tem leite. É vegano. Vegano É um prato mesmo, é pra quem vegano também não mesmo. come ovo, tá? Não come ovos nem leite. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a junção, tá? De duas fontes de aminoácidos, proteína, mais uma fonte de gordura Tá. e proteína do tofu também. Então, é um aqui prato tofu? super... É uma pastinha de tofu com abacate. Que pode bater Hoje eu junto. trouxe abacate em vários... Hoje fiz várias foi o dia do sugestões de abacate. Legal. Então, para Tá? quem é vegetariano, perfeito. Tem tudo Tem aqui. A tudo. pessoa não vai ficar com falta de nada. E a quinoa à noite é bacana. Ela tem bom, carboidrato, mas bom. tem bastante proteína, né? Tem bastante proteína. Porque acho tão aquela gostoso questão, comer quinoa à noite. o vegano, ele excede muito a questão do carboidrato. Por quê? Porque as proteínas estão em conjunto com o carboidrato. Entendi. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Tá, Mas perfeito. aqui está bem completo em proteína. A semente de abóbora, ela é rica em gordura, tem proteína também. Também. Tá? E o tofu, né? Que Boa vamos dica. dizer que é a carne do vegetariano. Então, gente, bater o tofu com qualquer coisa vai dar o sabor, né? Vai dar. Agora, vamos fechar com o sanduichinho? Qual que é a plaquinha do sanduichinho? É o... Ah, só sanduíche. Só não, sanduíche. Eu pensei que tinha alguma plaquinha, cara da Camila, louca. Que tinha alguma coisa, ou pré-treino, ou tal. Por que você trouxe um sanduíche? Por que o sanduíche? O que acontece? Sanduíche, acho que é a refeição mais prática que tem. Né? Você abre a geladeira, Que você não pega gosta, um pãozinho ali. Só que tem que tomar cuidado com algumas pegadinhas. Se for fazer sanduíche, vamos escolher do pão que seja realmente integral. Tá? Não precisa ser com 2 fatias. Você pode fazer um sanduíche com uma fatia. Tá? Sempre acrescentar salada. Você pode colocar cenoura, tomate, pepino, o que a sua imaginação determinar. A carne de preferência sempre magra, eu pus um frango desfiado. Legal. Tá? E com a pastinha de grão de bico e abacate. Também dá pra fazer. Dá pra fazer também. Então o Ale criou abacate, pasta de tudo com abacate. ele é super versátil. E a gente gordura boa, né? E a gente tem que consumir abacate, porque tem muita gente que não gosta do abacate. Né? Ou só toma abacate na vitamina. Não, abacate dá pra fazer com inúmeras receitas e assim, ele traz muitos benefícios. É muito melhor que maionese e que dá a mesma sensação quando você tá comendo, né? E ele entra como substituto dos molhos prontos, das maioneses. Tá. Tá? Grande dica essa, achei bem legal. Sabe o que eu ia te perguntar, aproveitando que a gente tá falando de... Só pra fechar, Má, agora tá meio na moda aquele pão de frigideira. Tá. Né? Você sabe fazer pão de frigideira? Não sei. Eu sei fazer o... Você sabe, Carlinha, fazer... Você sabe, na culinária você conta, então... Porque você já viu, mas eu já tenho visto umas chefes fazer. Sim. É aquele que você coloca com ovo, não sei o que lá.
eu queria, porque virou uma moda, tem um monte de gente fazendo, eu queria Mas entender não é até esse que vai tapioca, não, né? Não, vai né? ou farelo de aveia, ou farelo de amaranto, ou farelo de quinoa, não é isso, Carlinha? Tá. E aí vai o ovo, vai o fermento e tal. Eu queria saber até que ponto, isso a gente pode deixar até para uma próxima pauta. É legal substituir o pão por um pão de frigideira. Porque quando a gente fala deste pão, a gente sabe que ele é industrializado, que tem uma série de outras Muitas coisas, né? vezes a indústria nos engana dizendo que é pão integral. E não é. E não é, por isso que eu sempre falo, leia o rótulo. Vai acrescentado açúcar, enfim. Tem uma série de ingredientes que talvez essa sugestão seja ótima. Que seja legal. Né? Então, vou fazer o seguinte, Carlinha vai contar na hora da culinária mais ou menos os ingredientes. E aí, a próxima vez que você voltar, até ter um tempo para você... pode fazer um comparativo. Vamos fazer um comparativo. Vamos falar um pouquinho da escolha de pães, porque é tão difícil, né, gente? Tem tanto no mercado, aí você vai ler, aí você não sabe o que é bom, o que é ruim, você fala, eu vou fazer em casa, mas daí não deu tempo, aí você fala, pô, vou ter que comprar, senão não vou ter no dia seguinte para comer. Eu gosto do pão de manhã. Então, eu acho que são dúvidas constantes que a gente tem. A gente vai trazer o assunto, então, do pão de frigideira. Vamos fechar com uma perguntinha, Mar? Fechou, então. Perguntinha na tela. Débora, obrigada, lindona. O feijão preto é mais adequado em um prato saudável? E aí, comparando os feijões? Todos os feijões, eles vão ter quantidades de proteínas e carboidratos praticamente iguais. Talvez algumas vitaminas, como o ferro, por exemplo, tenha a mais no feijão preto, mas é bem pouca. O feijão ele faz parte de todos os grupos de feijões ali, então não tem tanta diferença nutricional. Mas é bom demais, né? O feijão preto. É o meu preferido. Tanto que o caldinho é fantástico também. Um caldinho à noite agora com esse frio, Ale. Também. Por mais que ele tenha carboidrato, só que é de índice glicêmico baixo. Não tem tanto carboidrato assim comparado, por exemplo, como uma sopa de legumes. Entendi. Pode ser uma sugestão, um caldinho de ervilha. Aí, ó. Né? Ela cozinha com a beleza, a diretora tá enganando a gente. Ela tem que vir pra culinária um dia. Faz tempo que a gente tá pra marcar isso, que a Lê entende muito. Olha, quero te agradecer mais uma vez. Agradeço, Carol. Sempre um prazer tê-la aqui. Gravem esta imagem. Grandes opções. Eu acho que a sopinha hoje... ficaram com água na boca, né? Então, ó, quem tem a oportunidade de preparar aí, já vai preparando para ficar bem deliciosa mais tarde. Vamos colocar para vocês o contato. Siga a Alê no Insta, @AlePronutri, tudo junto. E também o telefone 5666-1151, 5666-1151. E queridíssima Alexandra Saharovski, que é nutricionista clínica e esportiva. E tá aqui às quintas-feiras, quinzenalmente. Ela volta, surgiram aí pautas no Insta dela também. Isso. Obrigada, viu? Parabéns. Beijo, Grandes obrigada, escolhas. Carol. Esse guacamole, ó,